Olá, daqui é Alfredo Rodrigues. Hoje vou fazer um dos vídeos mais importantes da minha vida. As pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho nenhuma afiliação política. Sou um networker, para além de trabalhar na área da informática. Sou networker, quer dizer que desenvolvo negócios pela internet também. E considero que nós, pelo facto de trabalharmos nesta área de networking, termos mais facilidade em tocar pessoas, é a altura de todos os networkers, de uma vez por todas, assumirem verdadeiramente aquilo que é a gênese da sua existência, que é ajudar as outras pessoas verdadeiramente. Sempre o fiz, continuarei a fazê-lo e quero fazê-lo neste momento crucial da democracia em Portugal, também no sentido de ajudar as pessoas a entender qual será a melhor solução para Portugal, segundo aquilo que nós neste momento temos disponíveis. Vocês já viram com certeza, neste momento, que todos vocês, todos nós, estamos a pagar bilhões de euros por desmandos ou demandos dos senhores banqueiros. Já vai em 12 bilhões de euros que nós, contribuintes, que pagamos os nossos impostos, que nos são cobrados impostos de forma inclusivamente indireta, não só pelo IRS, que nós estamos habituados a pagar. Cada vez que é aumentado o imposto, por exemplo, associado à restauração, nós estamos a pagar mais impostos. Sempre que são aumentados os impostos sobre as compras que fazemos, são mais impostos que estamos a pagar. Baixaram-nos os ordenados, como todos vocês sabem, ou seja, estão a sacar dinheiro, inclusivamente aos reformados, para se pagar uma dívida que nós temos para o FMI, para a Troika, que teve que intervencionar no país porque foi pedida esta ajuda. E porquê? Porque a corrupção que graça no nosso país destruiu completamente todo o poder económico que nós tínhamos, sobretudo através destas ajudas que nós, contribuintes, estamos a fazer aos bancos privados. Ou seja, isto é a mesma coisa que, imagine você ter um negócio, ter uma sapataria, vamos imaginar uma padaria. A padaria começava a ter problemas e a padaria perguntava, ou pedia, aliás, ao governo: eu preciso de dinheiro porque eu não tenho dinheiro para pagar as minhas despesas, eu não estou a ter os necessários clientes para me fazerem as compras dos produtos que eu desenvolvo. E o governo, por isso, simplesmente dava esse dinheiro. De onde? Do dinheiro de todos os contribuintes. Quem fala numa padaria, que é uma coisa pequenina, tem que entender isto ao nível de uma coisa grande, que é um banco. E já vamos, que eu conto pelo menos em 4 bancos: BPP, BCP, BES, Banif agora. Inclusivamente este Banif, como vocês bem sabem, foi escondido pelo governo anterior, a situação deste Banif, até que as eleições passassem. Porquê? Obviamente porque não queriam demonstrar mais uma incapacidade na sua gestão, ou eventualmente outras relações na sua gestão, que fez com que os contribuintes, eu, você e todos nós portugueses, tivéssemos mais uma vez que pagar mais uma fatura que não nos pertence. E estou a fazer este vídeo porque estamos neste momento numa situação crucial, diria mesmo única no nosso país, que é termos finalmente uma oportunidade de termos alguém a comandar, digamos assim, os nossos desígnios, o nosso futuro, que tem a frontalidade, que está a criar um contrato com todos nós, numa situação muito específica, que é de Presidência da República. Nós neste momento temos uma série de indivíduos a concorrerem à Presidência da República. O único que até agora tem feito um discurso bem claro, bem demonstrativo daquilo que é necessário fazer-se, ou seja, o combate à corrupção, dizendo inclusivamente que está disponível, ou que imediatamente assumiria uma decisão de pedir novas eleições, fazê-lo relativamente à questão, por exemplo, do orçamento retificativo, que está a preparar-se para dizer que vai necessitar de injetar mais 2 bilhões de euros nos bancos, no caso, relativamente ao caso do Banif. Isto é um orçamento retificativo, ou seja, o dinheiro que estava disponível, ou que estava previsto no orçamento, já não chega, já vão ser necessários mais 2 bilhões de euros, segundo
este governo que está agora em funções, pelo facto do Banif também ter que ser salvo, entre aspas. Eu não concordo com isso, que mais uma vez seja eu e outros como eu, portugueses, a pagarmos uma fatura que não nos pertence, que é isso que está a acontecer, nós estamos a pagar faturas que não nos pertencem. Eu não concordo, e o próprio Paulo de Moraes, o único candidato à presidência da República, que vai ser já em janeiro de 2016, o único candidato que está a dizer que, pura e simplesmente, vetaria este orçamento retificativo é Paulo de Moraes. Mas o Paulo de Moraes vai mais longe. Ele diz inclusivamente que ele defenderia a Constituição tal como é obrigado a partir do momento em que é Presidente da República, no que diz respeito aos seus artigos que têm sido sistematicamente ultrapassados em termos de importância pelos diversos governos que nós temos, que não têm sido seguidos. Esses artigos não têm sido seguidos. Um deles é, por exemplo, o artigo que obriga que todas as contribuições associadas ao IMI tenham a ver com as casas que as pessoas têm. Ou seja, se eu tenho uma casa, um T3 ou um T4, eu tenho que pagar IMI. No entanto, os indivíduos que têm grandes fundos imobiliários, onde têm uma série de casas associadas a esses fundos imobiliários, não pagam IMI. Isto é perfeitamente, ou seja, um indivíduo que tem uma imobiliária e que vende casas, associa as casas todas que tem a um fundo imobiliário, que é uma forma, enfim, de proteger as pessoas que são mais ricas, e dessa forma não tem que pagar IMI. Esta é outra questão que está na mira do Paulo de Moraes quando for Presidente. Mas diz mais, todos nós que pagamos centenas de euros todos os anos para ajudar os nossos filhos a terem os seus livros para a escola, os seus livros escolares, que neste momento estão a ser, como vocês sabem, controlados por unicamente 3 editoras. Ele próprio identifica quais são essas editoras, sendo que na Constituição o que se diz também no artigo é que o ensino tem de ser gratuito. Não se está, portanto, a obedecer a este artigo, a partir do momento em que todos nós, portugueses, quando pomos os nossos filhos na escola, temos que lhes estar a pagar os livros. Ele é o único também que diz, muito diretamente, que irá intervir também em termos da Assembleia da República, no sentido de fazer a obrigatoriedade de que esta regra, este artigo, seja respeitado. Ou seja, não se comprarem ou não se pagarem os livros associados aos livros escolares, ou os gastos associados aos livros escolares. E ele dá inclusivamente uma solução. Basta nós termos os livros escolares na biblioteca das escolas, os garotos, quando acabam o seu ano escolar, entregam os livros novamente na biblioteca. Se os perderem, então nessa altura pagam-nos, obviamente. E os novos que assumirem, enfim, essas classes, vão buscar novamente às livrarias escolares, ou às bibliotecas escolares, os livros para poderem estudar. Portanto, isto é perfeitamente fazível. Aliás, há muitos países onde não se pagam livros, onde os próprios são feitas fotocópias para os alunos poderem estudar, e isso é pago um valor muito pequeno, são na ordem dos 60 euros, e a partir daí têm os livros escolares todos pagos a partir do momento em que têm essas fotocópias, sempre que querem, das escolas. Portanto, o único candidato presidencial que nós temos neste momento, que de uma forma bem clara mostra aquilo que tem que se fazer, e quando lhes fazem aquelas perguntas complicadas no sentido, então e você faria o quê se acontecesse isto? Ele diz diretamente situações como estas que eu acabei de vos dizer. No caso dos livros escolares, fazia isto. No caso do IMI, faria aquilo. No caso da falta de existência de um grupo de combate à corrupção que é obrigado, que o Estado é obrigado, o Estado português é obrigado, pelo facto de ter assinado determinados tratados internacionais e que ainda não fez, obrigaria logo, imediatamente, era a primeira coisa que eu faria, iria logo chamar todos os grupos parlamentares para que eles me desenvolvessem um plano de combate à corrupção e que fosse eficaz. Portanto, o único candidato que nós temos que verdadeiramente está a defender os interesses de Portugal, ou que irá defender os interesses de Portugal, é Paulo de Moraes. O que eu peço a todos os networkers neste momento, e nós temos excelentes networkers em Portugal e no Brasil inclusivamente também, ajudem todo o povo português no sentido de eles entenderem
qual é esta oferta que nós neste momento estamos a ter por um português com H grande. Todos os outros podem ter as suas vantagens, mas não vejo nenhum que esteja a afastar-se desta forma tão demonstrativa dos grupos económicos, dos grupos políticos, dos interesses e dos grupos de controle. Inclusivamente, Paulo de Moraes, para se fazer financiar, saiu mais ou menos há 2 meses, a partir do momento em que ele se candidatou verdadeiramente, saiu com uma decisão em público, dizendo que não quer receber dinheiro de nenhuma organização, não aceita de receber dinheiro de nenhum partido político, só aceita receber dinheiro para ajudar a sua candidatura de particulares. Mas mais, embora os particulares, ou seja quem for, possa oferecer até 23 mil euros, se houver na ordem dos 23 mil euros para uma candidatura presidencial, ele não aceita mais do que 100 euros por pessoa. Ou seja, podem começar em 1 euro até 100 euros. A partir daí, ele não aceita mais do que isso. E exatamente para não ficar refém dessas pessoas que o vão ajudar ou que o iriam ajudar a ser Presidente da República a partir do momento em que lhe financiaria dessa forma tão visível a sua candidatura, como na verdade foi o que aconteceu com todos os outros candidatos presidenciais. Vejam quais foram os bancos que estiveram por trás das candidaturas dos últimos Presidentes da República e entendam por que razão é que os Presidentes da República que nós temos tido até agora têm sistematicamente contrariado o interesse dos portugueses. Este homem está à margem de todos eles. O que eu vos proponho é que vejam o vídeo que eu vou deixar aqui por baixo, no qual ele mais uma vez faz uma entrevista, ou lhe é feita uma entrevista, neste caso pela SIC, onde ele demonstra tudo isto que eu acabei de vos dizer. Façam saber a todas as pessoas que vocês conhecem e que se calhar não têm acesso à internet, ou que se calhar não têm facilidade em encontrar esta informação, façam-lhes chegar esta informação. A meu ver, é provavelmente a nossa última opção antes da pior opção de todas, para nós termos um Portugal que possa, de uma vez por todas, reerguer-se e tomar de novo o seu lugar neste mundo. Um grande abraço, espero que esta seja uma oportunidade que todos vocês vão agarrar com ambas as mãos, porque acreditem que a outra opção que há, ninguém quer ter com certeza. Um grande abraço então, e força, Paulo de Moraes.